Olá, olá! Eu sou a taróloga Natália Andrade, do site baralhociganobrasil.com.br. E quanto tempo, né, gente? Vamos falar quanto tempo? 5 meses que eu não venho aqui. Tirei umas férias, tirei um tempinho, mas agora a gente volta com muita coisa boa, muita novidade. Esse canal, ó, vai bombar. Por quê? Porque a gente vai fazer vídeos diferentes. Vai ter conteúdo de aula? Claro que vai. Vai ter o que tinha antes? Vai também, mas de uma forma bem mais interessante. E a gente vai começar hoje já com um retorno às origens. Eu vou contar para vocês minha experiência aí com o rapé. Vou contar tudo o que aconteceu. Vocês vão ficar, ó, de boca aberta, porque eu vou contar experiências que vocês nem imaginam. Vou contar muito mais coisas divertidas, porque eu mudei muito nesse tempo. Como assim você mudou muito? Para quem não sabe, eu fiz um mochilão pelo Nordeste, minha mente mudou bastante, em vários olhares para a vida. E eu venho com inovações aqui para o canal e motivada para fazer um canal em que não seja só dar aula, só expor. Eu quero trazer aqui quem eu sou, um pouco mais para vocês. Eu acho que vocês vão gostar de estar junto comigo nessa. Vamos juntos? Quero saber. Vamos juntos? Comenta aqui embaixo. Vamos! Que aí a gente vai juntos nessa jornada. Vamos lá? E aí, quero começar dizendo que eu estou feliz de retornar. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Se vocês têm vontade de algum tipo de vídeo, algum conteúdo, querem saber alguma coisa, pode escrever aqui que eu vou responder vocês, ou por escrito, ou fazendo algum vídeo, e a gente vai juntos aí nessa bagunça toda que é ter esse canal. Quando o canal começou lá atrás, né? Lá faz uns 5 anos, não, uns 4 anos, e ele ainda é pequenininho, hein? Que ele é bem nichado. Então, ele tá indo devagar no ritmo dele. Mas quando ele começou lá atrás, eu comecei contando muitas minhas experiências e trazendo aulas. E eu quero fazer a mesma coisa, ao mesmo tempo que eu trago conteúdos que sejam voltados a tarô, baralho cigano, magia, espiritualidade, enfim, eu vou trazer também um pouco das experiências que eu tenho de vida. Vai ter vlogs, vai ter coisas que acontecem, vocês vão conhecer um pouco mais do meu mundo. Assim como eu trouxe vídeos mostrando como era meu escritório, que está aqui no canal, eu quero trazer essas experiências para vocês. Por quê? Porque elas fazem parte da espiritualidade, do agregar autoconhecimento, da minha proposta de vida. Né? Para quem não sabe, eu sou taróloga, psicanalista, vivo essa espiritualidade no meu dia a dia, e eu quero que vocês também participem disso, conhecendo um pouco mais. Talvez você nunca tenha ouvido falar de rapé. Você já ouviu falar? Conta aqui para mim. Né? Conta aí, você já fez, já usou, como que foi, né? Se você tem uma experiência, aproveita para contar. Se não tem, fica no vídeo para ouvir a minha que você vai entender. Bom, rapé, você vai, para você entender, né? É um pozinho, vamos começar assim, é um pozinho, mas ele é feito de folhas. Então, a folha ali, ela é utilizada para fazer esse pó, né? E pode ser, quando eu falo folhas, pode ser diversas plantas. Aí vai depender do tipo de rapé, tá? E esse rapé, ele normalmente é utilizado, vem lá de origens indígenas. Então, eles trazem muito isso, né? O uso até hoje, né, nos lugares indígenas. Mas a experiência que eu vou contar tem a da indígena e tem a não da indígena. Eu quero contar as duas aí. Mas para você entender, não é droga, tá? Vamos começar falando isso, porque eu sei que muita gente fala, ayahuasca é droga, rapé é droga. Não é droga, ok? Não tem o fundamento do que é a utilização de drogas ilícitas, ok? Tanto que o rapé você pode transportar, não é ilícito, assim como o cogumelo não é ilícito e a ayahuasca não é ilícito, até porque é só retirado da natureza, né? E tem uma forma aí tranquila de venda, você consegue até comprar na internet, porém eu não recomendo, vocês vão entender por quê. Bom, queria a Natália, uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, utilizar do rapé. Morria de vontade de saber como era a experiência, porém eu não tinha acesso a nenhuma aldeia indígena onde eu estava e nem a ninguém que utilizasse, tá? Então, o que eu fiz? Eu comprei na internet um saquinho de rapé e o aplicador de rapé. E parecia tudo maravilhoso, afinal de contas, nossa, que facilidade, não é? Comprar. E vou utilizar. Então, eu ainda tive a capacidade de me concentrar num ritual na minha casa para fazer a utilização do rapé. Só que eu não sabia muito bem sobre quantidades, sobre qual tipo de rapé eu estava utilizando, sobre isso da força, porque existe uma força no sopro, tá? E eu fui aprender isso depois. Existem 3 tipos de sopros, foram os índios que me ensinaram depois, né?
E a força que você coloca também vai influenciar em qual vai ser o tipo de reação. Bom, vamos à primeira experiência. Natália comprou, chegou pelo correio, muito animada, fez lá toda a preparação mental para ser uma coisa boa, afinal de contas, essa era a ideia. E eu tinha um intuito, eu descobri também depois que quando você vai utilizar o rapé, você tem que ter um propósito, ok? Não é para utilizar à toa, tem sempre que ter um propósito. Eu não tinha um propósito específico de, eu preciso, sei lá, melhorar minha ansiedade, vai, seria um exemplo. Não tinha esse propósito, mas eu tinha o propósito de evolução, crescimento, que já era mais ou menos, né? Já ajuda, não era tão específico, mas já ajudava. Mas poderia ser melhor. Enfim, e aí eu peguei e fui utilizar. Eu coloquei o que a gente vê na internet, que seria referente a um pouquinho, a uma moeda ali de 10 centavos, e fiz o sopro. Numa narina, na outra narina, aquilo foi horrível para mim, horrível, horrível, porque parece que grudou assim, e eu comecei a me sentir muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Aí eu fui pro banheiro, cuspi muito, assim, guspe para como se tivesse tirado, porque parece que ficou na garganta, aqui, tudo cheio de pó. E não melhorava aquilo nunca, e aí eu comecei a ficar zonza, e eu apaguei no chão do banheiro, que bonito, né? No chão do banheiro. Calma que a gente vai para o ritual que foi bom, mas vamos entender esse. Aí, fiquei no chão do banheiro caída, eu fiquei enjoada, eu fiquei totalmente grogue, e eu não sei nem por quanto tempo eu fiquei ali, eu sei que foram pelo menos 1 hora ali deitada no chão, foi muito forte, provavelmente o sopro que eu utilizei e a quantidade para uma primeira experiência, e aí eu fiquei por muito tempo. Depois eu consegui dar uma melhorada, assim, eu não vomitei, tá? Mas eu fiquei bem enjoada, bem tonta, e eu não estava tendo nenhum tipo de sintonia com nada espiritualizado. Nada. Só passando mal e me sentindo tonta e achando ruim, sabia que estava fazendo algum efeito. Quando eu fechava os olhos, só ficava preta, não tinha nada. Fui para a cama. E aí já devia ter passado, quando eu fui para a cama, eu consegui olhar a hora. Eu acho que já devia ter passado umas 2 horas, assim, que eu estava com o negócio, e não passava o efeito. Não passava. Aí eu deitei na cama, e assim eu fiquei, deitada na cama, passando mal. E aí eu consegui dormir. Eu consegui com muito esforço. Eu lembro que eu estava cansada, eu consegui dormir. Acredito que eu devo ter dormido umas 2 ou 3 horas, ou seja, bastante tempo. E quando eu retornei do sono, eu ainda estava às 11, ainda estava com efeito. Eu falei, gente, não é possível, eu estou há quase 5 horas com esse efeito. Isso não é normal, porque falava-se que durava 30, 40 minutos, né? Aí eu falei, tá, o que eu faço? Nada, né? Só que já tinha melhorado um pouco o mal-estar. Então eu comecei a raciocinar. Falei, tá, eu posso estar em efeito ainda, só não estou tendo nenhum tipo de nem alucinação, nem nenhum tipo de algo espiritualizado, não está acontecendo nada. Eu comecei a ficar incomodada, eu falei, não gosto de rapé, não é para mim. E ok, só preciso que essa porcaria passe para eu poder viver. Eu tinha reservado o dia para qualquer coisa que pudesse acontecer, não estava me atrapalhando nem a trabalhar, nem a estudar, estava tudo bem. Mas estava incomodando aquilo. Mas eu continuei lá de boa. Deitada, de boa não, que eu estava incomodada, né? Passando meio mal, meio enjoada, aquela coisa ruim. Falei, nunca mais eu uso, isso não é para mim e tal. E aí, passado mais algum tempo, que eu também não lembro quanto tempo foi, porque já faz algum tempo que aconteceu isso, que teve esse evento, eu tive uma coisa maravilhosa, na verdade, que agora eu entendo, que foi olhar para a porta do meu quarto e eu vi um índio. Na verdade, eu vi 3 índios, mas um índio mais à frente e 2 atrás, que eu quase não enxergava. E esse índio da frente falou: não é que o rapé não é para você, é que você não sabe utilizar e tem que ser com autorização. Isso é indígena e respeite. Você pode até ter tentado, não foi um desrespeito, mas você não sabe fazer. E aí, ok. Naquele momento, dentro de mim, eu entendi que eu não podia trazer o conteúdo e falar sobre isso aqui, porque eu ia falar mal do rapé. Eu ia falar, não é para mim, é ruim, foi uma experiência péssima. Então, eu me calei. Eu nunca falei sobre a utilização do rapé, que era uma coisa que eu tinha de propósito quando eu fui experimentar, de trazer aqui no canal. Então, eu ignorei e não falei mais nada. E falei, tá, não é para mim. O índio falou que tem que ser diferente e foi a única coisa que eu tive. Eu até queria contar, porque eu tinha tido essa experiência de ver um índio. Morreu nisso. Aí, logo depois que o índio saiu, parou, né, essa imagem, eu também parei de ter qualquer tipo de reação. Foi como se tivesse cortado de mim o efeito do rapé e ficou tudo bem. E vida normal. Anos depois,
Agora, na minha mochilão do Nordeste, que para quem não sabe foi sensacional a experiência, e eu vou falar mais sobre a experiência espiritual que eu tive dentro desse mochilão, que foram várias e ao mesmo tempo algumas coisas que aconteceram que você fala, gente, o Nordeste deveria ser tão diferente nesse lado, né, místico, espiritual, e às vezes não é bem como a gente imagina em alguns lugares, especialmente em Salvador, mas eu vou entrar em detalhes num próximo vídeo. Mas lá eu vivi uma experiência indígena. Eu fui numa aldeia, na verdade eu fui em duas aldeias, né? Mas em uma delas em especial, eu participei de 3 rituais e 2 aldeias. Uma das aldeias que eu fui, que foi a segunda que eu participei, tinha lá o rapé. Então, vou contar mais ou menos como foi e o que aconteceu e como mudou tudo isso. E como foi mágico. Eu cheguei na aldeia, eles fizeram uma pintura, que é essa que tem na capa do vídeo. Se você não viu, olha lá a capinha. Aquela pintura já é um início ali do trabalho, né, de espiritualização e tudo mais, e esse pintura no rosto, quando eles fazem, seja homem ou mulher, significa apenas se é solteiro ou casado e está querendo um casamento ou não posso ter nada com ninguém. No meu caso, era uma pintura de solteira, e se eles fizerem alguma coisa no teu corpo, aí pode ter um outro simbolismo. Não foi meu caso, eles fizeram só no rosto. Ok, fez aquela pintura, tivemos uma palestra, eles fizeram toda uma limpeza, né, utilizando queima de ervas, né, queima de folhas e tal, então foi bem legal. Então já teve um descarrego ali, né, todo um ritual disso também, de ser bem-vinda dentro do lugar, né, de rituais deles, que é uma oca aberta. Então foi bem interessante, maravilhoso, e aí veio o rapé. Quando veio o rapé, eu confesso que me deu um baita de um medo. Mas um medo não de, vai dar alguma coisa errada, mas um medo de, putz, eu vou passar por aquilo de novo, né? De novo eu vou viver a experiência de ficar talvez horas, de passar mal e de não ter resultado nenhum. Mas eu falei, mas eu vou viver. Por quê? Porque eu tô com os índios, eles vão saber cuidar de mim, é uma experiência indígena, e aquele índio falou que eu estava fazendo errado. Quem sabe agora é diferente. Mas já me preparei para vomitar, para passar mal, peguei uma água, peguei papel, sabe? Vai dar merda. E eu tinha, no dia anterior, bebido, coisa que eu não faço muito. E aí eu falei, cara, ainda por cima eu fiz isso no dia anterior, aí ficou aquele peso e tal. Daí eu fiquei lá concentrada pedindo, se eu não passar mal, eu vou trazer isso de uma forma diferente, me permite não passar mal, porque eu não quero e tal, concentrando o meu corpo com aquela energia. E aí, na hora a Índia, no caso, era uma Índia aplicando, ela veio aplicar, ela perguntou se já tinha usado, eu falei que sim, mas contei resumidamente que a minha experiência tinha sido muito longa e que eu estava com um pouco de medo ali. Ela aplicou de uma forma que foi totalmente diferente do que eu recebi antes. Como eu apliquei em mim mesma, foi com força. O dela foi suave. Eu senti o pó, incomoda um pouquinho esse pó que entra, mas não ficou aquela coisa ruim na minha garganta, excessivo. Ficou um pouquinho, mas aí você toma água, passa. No meu caso, não passava nunca. E foi uma coisa um pouco mais singela, de quem sabe fazer, né, gente? Eu não sabia, né? Ela sabia fazer o sopro, eu não. Então foi ok. No primeiro momento, nada aconteceu até que eu fechei os meus olhos. E quando eu fechei os meus olhos, a primeira coisa que eu tive de intuição foi: agora está sendo certo. E agora você vai descobrir se você é ou não do rapé. E aí, nesse momento, eu descobri que era do rapé, sim, que eu gosto, mas tem que ser aplicado por alguém que tenha a sabedoria de aplicar, né? Um mestre, no caso, os indígenas eram grandes mestres. E o que aconteceu ali que fez eu mudar tanto de ideia? Eu entrei na mesma sintonia que, como se eu estivesse numa gira de Umbanda, na mesma sintonia como se eu tivesse tomado ayahuasca, só que a diferença da ayahuasca é que é um processo mais lento. O do rapé eu diria que é um pouco mais ligeiro. Eu não tive o processo de sentir a descida ou subida para algum lugar espiritual, ou de estar vivenciando alguma coisa espiritual no local, mas ter todo o processo, né, de descarregar. Né? No começo eles fazem igual com a ayahuasca, que seria ali o momento de você sentir a energia. Vou falar assim para vocês entenderem melhor, né? Sentir a força. Inclusive, eles cantam para a força ali, meio que do jeito indígena, mas eles cantam para sentir essa força. E, ok, eu senti, mas sem passar mal, sem nenhum tipo de reação. Nunca passei mal com a ayahuasca, nunca passei mal de vomitar com rapé também, mesmo quando foi eu que fiz, porém eu ficava enjoada. Lá eu não fiquei enjoada, foi tudo tranquilo. E aí tá, teve essa tomada da força, e depois eles começaram a cantar de forma indígena, gente. E foi maravilhoso, porque eu me senti
vendo os ancestrais, participando como se eu estivesse junto com eles, fazendo toda a musicalidade, mas eu estava sentada, de pernas cruzadas, inclusive tem um pequeno videozinho mostrando isso, que uma pessoa fez e apareceu eu lá atrás, sentada assim, muito concentrada, de olhos fechados, para mim, eu estava lá andando, fazendo, junto com o povo indígena, não só com eles, mas com ancestrais deles, porque eu via outros índios. E quando eu abri um pouquinho os olhos, eu via que não era essa a realidade do que estava acontecendo, eles não estavam girando assim, eles estavam mais centralizados e cantando. E quando eles cantaram para Tupinambá, foi quando explodiu e foi a maior força ali comigo, trabalhando o que eu havia pedido lá no dia, né, que tinha que fazer um pedido em relação a isso, trabalhando isso, trabalhando meu bem-estar, e eu senti meu corpo inteiro ser trabalhado e senti todo esse movimento, né, de vivenciar ali com os índios, e eu sabia que aquilo era real, que tinha uma espiritualidade ali acontecendo dos ancestrais deles, e eles sabiam também, e quando eles cantavam para Tupinambá, eles viram em mim acontecendo também a transformação, e eu percebi isso, já conto como que eu soube. E eles sacavam, ficavam perto para ver se estava tudo bem, porque eles viam o que estava acontecendo, inclusive espiritualmente, apesar de eu estar parada quietinha. E isso é muito lindo, de saber que eles estavam percebendo, de que ali os chefes, né, da aldeia estavam vendo o que estava rolando comigo e tal. A hora que passou, eu acredito que durou uma meia hora, e foi passando o efeito gradativamente, até que passou. A hora que passou o meu efeito, só teve mais um canto, que era o canto final, e acabou o efeito, e foi. E eu não estava mais com efeito, e acabou na mesma hora, então eu percebi o quanto a espiritualidade ali era certinha, porque eu terminei, eles terminaram e ficou perfeito. Não foi todo mundo que foi assim, tá? Mas comigo foi bem sintonizado. E eu preciso disso para eu me sentir segura. Então, foi a minha segurança de saber que durou o tempo que tinha que durar exato, que aquilo era espiritual mesmo, porque se fosse eu influenciando, talvez tivesse ficado muito mais, né? E foi tudo perfeitinho. Depois disso, a gente come um peixe lá, né? Super legal, que eles fazem, maravilhoso. E é uma experiência também super bacana. E aí eu fui para o banho de descarrego com um líquido, né? Que eles jogam em você, um banho mesmo, não é uma limpeza espiritual. Na hora desse banho de descarrego, né? Você está lá de maiozinho, eles jogam em você. O chefe da aldeia, né? Eu não diria que ele é o chefe, eu diria que ele é um dos organizadores que faz a palestra e tal, veio cantando para Tupinambá na hora de jogar em mim, e ele só cantou no meu. Então ele sabia o que estava acontecendo, e eu achei isso, nossa, maravilhoso. Ele me viu e começou a cantar para o Tupinambá, e enquanto ele jogava, ele cantou. E aquilo para mim foi talvez uma referência, ele saber, né, que eu talvez tenha os meus ancestrais voltados a isso. Eu não sabia, tá? Só para constar, porque eu trabalho com a Aimorés e tal, mas os tupinambás aí tiveram essa presença na minha vida muito forte nessa aldeia, e para mim foi sensacional. Aí o banho foi maravilhoso também, limpo e tudo mais. Depois você vai embora. Eu passei na lojinha, comprei um negocinho, porque eu sempre tento ajudar também a comunidade local ali. Eles vivem disso, tanto de quem eles recebem, quanto das vendinhas da lojinha. E assim foi. E foi uma experiência única, maravilhosa. E aí eu percebi que não, o rapé é para mim, eu só tenho que fazer com quem sabe aplicar, e eu não sei aplicar em mim mesma, e eu assumi isso, né? Eu comprei um aplicador de rapé lá para ser um simbolismo, mas é para ser meu enfeite, né? E o resto está guardado aqui, eu não gosto nem de pensar em usar, porque não funciona assim. Mas a minha experiência, então, com o rapé, a primeira teve algo místico, teve algo espiritual ao final, mas mostrando que eu estava fazendo da forma errada, mas que eu não deveria ainda falar sobre o rapé, porque eu tinha que viver uma experiência real, em que foi aplicado por quem sabe, quem conhece, e assim foi na aldeia. E foi maravilhoso, gente. Eu recomendo, vivenciem essa experiência, mas vão de cabeça aberta, né? De cabeça aberta para o que vier ser aí uma experiência válida na tua vida de transformação. E quando eu falo aqui de transformação, sim, o mochilão inteiro me transformou, porque eu vivi experiência com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com abrir mão de muita coisa, com viver com uma única mochila, né, com viver com pouca coisa, às vezes com lugares que eu nem gostava tanto de estar, que não era tão bom, com lugares às vezes maravilhosos, hotéis legais, e ao mesmo tempo passeando e conhecendo cidadezinhas de 100 habitantes, e às vezes lugares turísticos de muita gente, tipo Maragogi.
Então, foi incrível. Experiência de conhecer turistas, a pessoas locais, vivenciar realidades que eu nem imaginava. Isso me transformou. E aí, eu acho que esse rapé também foi uma transformação. E outras coisas mais que aconteceram, que eu vou contar num outro vídeo sobre espiritualidade no Nordeste, contando como foi tudo isso para mim, um pouco mais do meu mochilão, fez mudar. E aí, com isso, eu trago também essa transformação aqui no canal, de retomar ele, mas retomar trazendo um pouco desse eu, um pouco do que a gente pode agregar. E, Natália, o que eu agrego com tudo isso? Agregue pensar o que você pode fazer para a tua evolução. Não estou falando para você usar rapé, não estou falando para você usar ayahuasca, não estou falando para você fazer qualquer outra coisa, estou falando para você pensar em evolução, autoconhecimento e evolução pessoal. Pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser olhar para dentro de si, pode ser uma meditação, uma yoga, um exercício que você começa a fazer, uma mudança alimentar, pode ser ver vídeos, pode ser começar a estudar algo novo, pode ser N coisas. Mas comece a transformação em você. Né? Assim como esse canal vai mudar, eu vou trazer novidades, esse canal vai ter um intuito aí também muito bacana de que o valor revertido do canal, né, o valor que vem do canal vai ser usado para outras coisas muito legais também, né? Que aí vai ser uma ONG e tal, mas eu conto em outros vídeos. Por hoje, você deixa seu curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito, e eu espero que você tenha gostado de ouvir minhas histórias aí de como foi utilizar essas 2 vezes o rapé e a diferença, e como a gente tem que ter aí, né, discernimento de saber que às vezes a gente não é bom em alguma coisa, eu não sou boa para aplicar, mas que a gente pode fazer parte daquela cultura, daquela história, daquilo que tem o propósito. Que agora eu estou querendo usar cogumelos. Será que vai dar certo? Cogumelos mágicos, como será o uso, né? Fica aí para conhecer também. Já se inscreve no canal, dá seu curtir e a gente se vê no próximo vídeo. Se você não gostou, comenta aqui o que você não gostou. Se você gostou, comenta o que você gostou. E ajuda compartilhando. Vamos fazer esse canal crescer, porque ele vai ser um canal que vai trazer conhecimento, histórias e também vai começar a ajudar aí com um propósito maior. E eu conto mais para frente sobre isso, que ainda não é a hora. Vamos aumentar esse canal? Vamos embora! A gente se vê no próximo. Tchau!